A comunicação é o processo pelo qual informações são trocadas entre indivíduos através de um sistema comum de símbolos, sinais ou comportamentos. É uma forma de conectar pessoas ou lugares para transmitir e receber mensagens, ideias, conhecimentos e emoções. Os signos possuem um papel fundamental na comunicação humana. De acordo com Fernand de Saussure, o signo é entendido como uma entidade composta por um significante e um significado e serve como base para entendermos a natureza dos signos e sua função na sociedade. Alguns conceitos fundamentais são o significante, que é a parte material ou concreta do signo, o significado, que é a parte abstrata ou conceitual, o pensamento, e a significação, que é a junção de signo e significado. Envolve um processo visual do indivíduo conseguir associar a parte material com a parte conceitual. Um exemplo de significante seria a palavra gato. Um exemplo de significado seria a representação mental de um felino doméstico de 4 patas com pelo macio e que mia. Um exemplo de significação seria o entendimento cultural, emocional e pessoal que a pessoa atribui à palavra gato. Vamos associar sentimentos de carinho por um animal de estimação, ou medo de gatos por uma experiência negativa anterior, ou por gato pretos, que tem seu conceito relacionado ao azar. A convenção ocorre quando grupos sociais decidem que algo tem um valor, que aquilo tem um significado. Um exemplo de convenção relacionada a gatos é a associação de certos comportamentos ou características a eles. Por exemplo, os gatos são frequentemente associados a características como independência, curiosidade, elegância e agilidade. Essas convenções são comuns na cultura popular e podem influenciar a maneira como os gatos são retratados na mídia, na literatura e na arte, bem como a forma como são percebidos e interagem com os humanos e ambientes domésticos. Ruídos na comunicação são falhas na hora de se passar ou desfazer a significação de uma informação. Por exemplo, durante uma aula de química, um professor explana um conceito usando termos técnicos específicos com os quais os alunos não estão familiarizados, sem fornecer uma explicação adequada ou exemplos fáceis para facilitar a compreensão. Como resultado, os alunos não acompanham a explicação, ficam perdidos, assim não fazendo a significação, o que seria e resultaria no ruído na comunicação. Agora vamos falar sobre os signos não verbais. O signo é estudado pela semiótica, ciência que analisa os signos como representações de expressões sociais. Para Charles Sanders Peirce, signo é alguma coisa que representa algo ou alguém. Ele os classifica em ícone, índice e símbolo. O ícone é um signo visual que representa um objeto ou coisa por semelhança, já que possui as mesmas características que o objeto. O representante mais expressivo guarda relação com a metáfora, termo usado no sentido de imagem simbólica, de uma manifestação artística ou contexto político. Um exemplo de ícone seria um emoji de coração, que pode representar amor ou afeto, ou um emoji abraço, que pode representar conforto ou amizade. Então temos o índice. O índice ele tem relação direta entre significante e significado, e baseia-se na relação de causa e efeito. Guarda relação com a metonímia, objetiva, e pode ser entendida como um sinal. Aponta algo com semelhança ou proximidade para representá-lo. Um exemplo de índice seria uma fotografia de uma flor, que simboliza, de acordo com a sua paleta de cores, uma estação ou uma sensação específica. Então temos o símbolo. Os símbolos são de natureza abstrata. Eles se referem aos objetos denotados por meio de associação de ideias estabelecidas por convenções. As palavras são exemplos frequentes de símbolos, dependem de valor cultural. Um exemplo de símbolo seria um gesto de mão levantada durante uma reunião, que indica o desejo de falar ou contribuir ao assunto discutido. O signo envolve dois lados: o emissor, aquele que emite a mensagem, e o receptor, aquele que recebe a mensagem. Um exemplo: uma transmissão de rádio, o narrador é o emissor, pois ele passa uma mensagem, e o ouvinte é o receptor, pois ele recebe a mensagem transmitida. Teoria matemática da comunicação. As primeiras teorias da comunicação surgiram em um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, no campo da matemática e da engenharia. Em 1949, Shannon e Weaver publicaram o livro Teoria Matemática da Comunicação, que transformou fundamentalmente a forma em que entendemos a comunicação. Esse é um modelo técnico que descreve o processo de comunicação em termos de transmissão de informações. Fonte de informação. Escolhe uma mensagem específica de um repertório diversificado de mensagens possíveis. Transmissor. Transforma a mensagem selecionada em um sinal apto a ser transmitido através de um meio de comunicação. Canal. Via pelo qual o sinal é direcionado do transmissor ao receptor. Receptor. Capta o sinal e reconverte uma mensagem compreensível.
Destinatário interpreta a mensagem reconvertida com base no seu próprio sistema de compreensão. Ruído físico, interferências físicas que podem atrapalhar a comunicação, como uma conversa que é atrapalhada por barulho de construção, ocorre no canal. Ruído semântico, ocorre quando ouvimos algo que tem um significado diferente, geralmente com termos técnicos. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando uma pessoa sem conhecimentos jurídicos tenta entender um contrato que está cheio de termos técnicos. Feedback. O emissor regula o impacto da mensagem ao avaliar os sinais transmitidos, quer sejam propositais ou acidentais pelo receptor. Anos depois, o modelo foi considerado falho, pois o modelo Shannon e Weaver concentra-se na ausência da independência atribuída ao destinatário no modelo sugerido. O receptor estaria sob influência da fonte, a qual tem um papel predominante. Nos meios da comunicação, essa entidade é encarregada de iniciar o envio da mensagem. No modelo clássico, a fonte, ou seja, quem envia a mensagem, inicia o processo de comunicação e parece ter mais importância. No entanto, a crítica aponta ao receptor, a pessoa que recebe a mensagem. Também deve ser vista como um participante ativo. Em vez de ser simplesmente alguém que responde aos estímulos da fonte, o receptor pode ter o ponto de partida da comunicação, expressando suas necessidades e interesses e pedindo informações. Isso transforma o receptor de um papel passivo para um papel ativo, onde ele tem o poder sobre o processo de comunicação. Exemplificando, imagine a comunicação como uma conversa. Antes, precisávamos que alguém comece a conversa, a fonte. É quem manda na situação. Agora, percebemos que a pessoa que escuta e responde, o receptor, também pode começar a conversar e a influenciar o rumo dela. É como se em uma conversa, em vez de só responder, você também fizesse perguntas e direcionasse o assunto. A comunicação entre as pessoas é um processo de intenção de transmitir algo, esperando uma reação ou resposta. Essa troca faz parte do que é chamado de comunicação interpessoal e é dialógica, significando que cada pessoa tanto fala quanto escuta, numa espécie de dança comunicativa onde todos participam ativamente. A interação é vista como um ato de compartilhar ações e influenciar mutuamente, o que pode levar a mudança no comportamento ou na situação de alguém. E a comunicação persuasiva entra nesse contexto como uma maneira de falar que tem como objetivo convencer ou influenciar o outro a mudar de ideia ou ação. Existem muitas formas de se classificar a comunicação, porém o autor José Haroldo Pereira fez a classificação em seu livro, Curso Básico da Teoria da Comunicação, da seguinte maneira: comunicação espontânea e informal e comunicação profissional formal. A comunicação espontânea é aquela que ocorre no nosso cotidiano, sem a necessidade de seguir uma estrutura rígida ou protocolos, seja por meio de falas, gestos ou escrita, e normalmente não segue um rigor gramatical formal. A comunicação profissional requer conhecimento específico e segue normas técnicas. Dentro dessa forma, pode apresentar as seguintes categorias: comunicação persuasiva, usada normalmente com o objetivo de convencer o receptor de algo, como a propaganda política, na qual o político tenta convencer o espectador a votar nele. Comunicação artístico-cultural, troca de informações, ideias, valores e símbolos entre pessoas de diferentes culturas por meio da arte. Como quando você assiste um filme que explora algum tema relevante para a sociedade, como a pobreza, você não é só entretido, mas também recebe uma mensagem. Comunicação jornalística, ocorre através de jornais, revistas ou programas que têm como objetivo te manter informado sobre eventos atuais ou eventos específicos, dependendo do público-alvo. Comunicação educativa, pode ser transmitida por meio de livros, apostilas ou videoaulas, e tem como objetivo ensinar e disseminar conhecimento. Comunicação sensorial, um dos sentidos humanos que o receptor usa para captar uma mensagem. Comunicação visual, gestos de mão para comunicação, leitura labial, mímica, ilustrações, design gráfico, etc. Comunicação auditiva, diálogos, melodias, sirenes, estalos, zumbidos e clamor. Comunicação tátil, linguagem de sinais, cumprimento com os cotovelos, carinho no cabelo, contato físico. Comunicação olfativa, aromas que transmitem significados, por exemplo, o cheiro de terra molhada que remete à sensação de renovação ou a fragrância de um prato típico que evoca lembranças de festividades familiares. Comunicação gustativa, sabores que conduzem recordações ou mensagens, por exemplo, salientar o tipo de chá que traz memória de uma viagem a um país distante ou o gosto de uma fruta que faz pensar na infância. Número de participantes no processo comunicativo varia conforme o contexto e define os métodos de comunicação. Autocomunicação, quando o indivíduo dialoga consigo mesmo, como fazer anotações no aplicativo de notas e reflexões pessoais. Diálogo direto, ocorre quando duas pessoas trocam informações, bate-papo casual entre colegas. Comunicação em pequeno grupo, quando a comunicação acontece dentro de um círculo fechado, um grupo de trabalho discutindo um projeto. Comunicação entre grupos, envolve a troca de informações entre diferentes coletivos, interação entre diferentes equipes em uma empresa. Comunicação de alcance amplo, refere-se a mensagens destinadas a uma audiência vasta através de canais de comunicação de grande escala, plataformas de streaming, redes sociais e podcasts, alcançando uma variedade extensa de destinatários. Comunicação direta e indireta. Direta. A fonte e o receptor estão no mesmo lugar.
uma conversa entre amigos pessoalmente em uma sala de aula, por exemplo. Indireta, a fonte e o receptor não estão fisicamente juntos. Por exemplo, dois amigos conversando em uma ligação ou por mensagens. Comunicação unidirecional e bidirecional. Unidirecional, a fonte transmite mais do que recebe. Por exemplo, uma pessoa em um cargo de poder passando uma ordem para os receptores. Bidirecional, a conversa é equivalente, por exemplo, uma conversa normal entre um casal e eles trocam informações. Comunicação particular ou pública. Particular, uma conversa ocorre exclusivamente entre a fonte e o receptor. Por exemplo, no confessionário, onde a fonte confessa para o padre, o seu receptor. Pública, a conversa envolve vários receptores, como um padre realizando uma missa. Esse é o resumo básico do que significa se comunicar e alguns tipos das divisões existentes na comunicação. E é isso, esse foi o nosso trabalho, espero que todos tenham gostado.